Agora você está ao vivo. Voltou. Então, isso já é preconizado pelo Ministério da Saúde. Existe o Guia Alimentar para a População Brasileira, que preconiza alimentos mais naturais possíveis. Então, o que é comida de verdade? É comida que está naturalmente presente da natureza, que foi passado por mínimos processos de refinamento, de processamento. Então, são alimentos que têm vitalidade, que têm energia, são alimentos que têm valor nutricional muito alto. Então, a gente sai daqueles grupos alimentares onde são alimentos altamente processados, refinados, e volta a comer alimentos que são fornecidos pela natureza, né? Então, seria mais ou menos tirar toda a história do pacote, né? Isso. De tudo que vem em pacote, que são os conservantes, menos que está na prateleira. Rótulo e mais casca, descascar mais. Exatamente. E as pessoas conseguem se adaptar a isso? Sim, Tem na verdade, assim, se a gente for pensar historicamente, se a gente for pensar lá na era paleolítica, dos nossos ancestrais, esse é o tipo de comida que a gente se alimentava, né? Então, olhando a história, isso está muito documentado em livros. Até eu trouxe um outro livro aqui hoje, que é Tudo Começa pela Comida, que é um livro muito legal. Ele é feito por um médico funcional e por uma nutricionista esportiva. Olha que boa aquela câmera. E ele aborda toda essa questão histórica de quais são os alimentos que o nosso corpo está mais adaptado a comer. Bom dia, Henrique! Quais são os alimentos que a gente está mais adaptado e como que os primórdios, como eles se alimentavam. E basicamente eles eram caçadores, coletores. Então eles comiam os vegetais que eles encontravam, coletavam frutas, sementes e caçavam. Numa proporção média de 30 por 70. Então eles comiam, os 70% era vegetal, né? Sementes, castanhas. Isso. E o resto eles complementavam com a origem animal. E isso dependia muito da região, então eles eram nômades, eles não ficavam fixados num lugar só, eles se alimentavam daquilo que estava disponível naquela região e conforme ia acabando a comida eles iam buscando outros lugares para se alimentar. E claro, com o processo de modernização, a industrialização, foi se perdendo muito esse hábito de comer o alimento mais in natura. E isso é muito observado no hábito das pessoas, a dificuldade às vezes de pegar uma fruta e sair comendo. É muito mais fácil pegar um pacotinho de bolacha, um biscoitinho e sair comendo. E a ideia é que a gente resgate esses hábitos de comer o alimento mais natural possível, e não que a gente é contra a indústria, não que a gente é contra a modernização, porque isso é uma via que não tem mais volta, né? Sim. Só que a gente precisa saber lidar com isso. Acho que também é uma questão do consumo, né? Isso. A gente precisa saber achar um ponto de equilíbrio, né, entre esses alimentos, porque tem alguns alimentos que são industrializados, mas eles têm um cuidado com o tipo de alimento, com o tipo de ingredientes. Então a indústria também já está tendo alerta. Esse olhar, exatamente. Só que a gente, como consumidor, a gente precisa estar consciente disso, consciente do resultado que isso causa no corpo. Agora, no consultório, as pessoas também apresentam assim, dificuldade ou falam que não como isso por não saber preparar, por não saber, enfim, como fazer? Sim. E aí fica mais fácil, por exemplo, optar pelo congelado? Sim. O que acontece, né? Com o excesso de informação e o excesso de opções, tu vai num supermercado, tu entra num corredor, tu tem milhões de opções de biscoitos, de bolachas, de vários produtos alimentícios, né? E isso acaba confundindo mais, deixando as pessoas cada vez mais confusas com relação ao que comprar, né? Ao que o excesso de opções deixa a pessoa com mais dificuldade em escolher. Então eu falo que quando a gente começa a deixar a nossa alimentação mais simples possível, coloca itens básicos na tua lista de compras. Itens básicos para te temperar, alho, cebola. Bom dia, tudo bem? Chegou o atleta aqui. Frutas, ovos, carnes, sementes.
começa a simplificar que a tua vida. Eu escuto muito de mulheres, como meu público maior é feminino, e que geralmente são quem fazem as compras no supermercado, que elas às vezes não gostam de ir no supermercado porque elas não sabem o que comprar, elas perdem horas nos corredores, mas por quê? Se a gente vai para produtos industrializados, o tempo de compra é maior, porque tu tem que olhar rótulo, tu tem que olhar validade, tu tem que olhar... Quando olha, né, o rótulo. Quando olha. Mas além das opções, são várias opções. Quando tu começa a ter o hábito de comer comida de verdade, eu falo para os pacientes, tu vai na feira e no açougue praticamente. Sim. Então tu vai na feira, tu vai comprar os legumes, os vegetais, as frutas, os folhosos e vai comprar carne, frango, peixe e ovos, basicamente. Falando em feira, né, quem tiver aqui em Garopaba tem a feira aqui do produtor, né? Sim. Que é onde você encontra produtos muito bons, né? Inclusive produtos artesanais que fogem um pouco da questão do industrializado, né? Que é o caso que até a gente vende aqui no Brotô, que são o pão de melaço, por exemplo, né? Tem as granolas que dá para encontrar lá, também o pão da Ilana, de fermentação natural. Enfim, são opções, né, de também sair um pouco dessa conveniência do supermercado grande e também fortalecer o produtor pequeno, né? Sim. Porque isso também vai gerar aí um aumento maior de consumos desse tipo de produto, né? Porque é difícil também você lidar e de encontro a uma indústria, né, que tem muito poder, né? E aí você fortalecer esses pequenos produtores para que a gente consiga consumir esses produtos também é muito legal, né? Sim. E aí você não precisa fazer uma compra, por exemplo, do mês, né? Encher um carrinho, né, com medo de que aquilo vai faltar. Não, você vai toda semana, você tem um contato direto com o produtor, vê o que ele está produzindo, vê o que ele usa para produzir, conversa com ele, então a relação fica completamente diferente, né, do que simplesmente tirar na geladeira. E isso vai refletir também na hora de preparar o alimento. Sim. Né, que você tem aí a energia do produtor, a sua energia de ter ido lá buscar, e isso com certeza vai trazer um resultado muito diferente. E os próprios produtores podem indicar, olha, usa esse tipo de produto com tal coisa que vai ficar gostoso, porque a pessoa tem mais conhecimento talvez do que você, e essa corrente, né, que você vai fazendo vai fortalecendo justamente essa mudança que precisa ser feita. Exatamente. Né? E é interessante a gente pensar também os efeitos negativos que esse alto consumo de alimentos refinados e altamente processados causa no corpo. Então a gente já começa pelo excesso de conservantes, de aditivos químicos, porque um produto de prateleira que vai durar de 3, 6, 1 ano, ele tem um excesso de conservantes. Os conservantes são agentes antimicrobianos, ou seja, são substâncias para que não cresça nenhum tipo de micro-organismo naquele alimento. E esse efeito no produto, ele tem um efeito residual no nosso corpo. Então, aquele produto, se eu consumo muito produto industrializado, que tem muito conservante, aquele efeito antimicrobiano, ele vai ter um efeito no meu corpo que vai alterar a microbiota intestinal. Que a gente sabe que a microbiota intestinal, ela é importantíssima para a nossa imunidade, produção de vitaminas, para permeabilidade intestinal. Então, isso a longo prazo vai aumentando o processo inflamatório, aumentando permeabilidade intestinal, aumentando sintomas de alergia. Então, hoje é super comum pegar no consultório pessoas com sintomas inflamatórios, seja rinite, sinusite, gastrite, esofagite, a inflamação nas articulações, desde problemas de digestão, gases, desconforto, muita deficiência nutricional. Então a população está com uma baixa concentração de nutrientes, desde vitamina D, B12, zinco, e além disso, os fatores antioxidantes que estão presentes somente nos alimentos naturais, né? Então os fitoquímicos que estão presentes nos legumes, nos vegetais, nos produtos industrializados não tem. Então a nossa defesa,
que a gente tem um sistema imunológico muito eficiente. Só que ele só vai funcionar se a gente der condições para que ele funcione. Então eu costumo dizer muito para o paciente, o teu corpo ele é perfeito. Tu tens uma maquinaria perfeita, só que tu tens que dar condições para que ele funcione. Quando eu não dou condições, quando eu coloco nutrientes, ou seja, eu não coloco nutrientes e ainda coloco substâncias que vão deixar ele funcionar de forma inadequada, eu estou prejudicando todo esse processo. E aí começa a surgir vários sintomas. E é engraçado que a alimentação, né, e todo esse processo de comer comida de verdade pode ajudar a prevenir, né? Muito. Todas essas causas aí de... Eu quero desafiar, né? Por isso que esse desafio de 21 dias é que assim, eu falo pro paciente, não acredita no que eu tô falando, não acredita no que o Alex tá falando. Sente na pele. Então, quando o paciente me procura, eu falo, não adianta tu acreditar em tudo que eu tô falando se tu não botar em prática. Sente na pele. Pega esses 21 dias, vai lá na tua geladeira e no teu armário, tira tudo que é industrializado, pacotinho, refinado, refrigerante, vai na feira, aproveita que hoje é sexta-feira, tem feira, amanhã tem feira, compra legumes folhosos, frutas, ovos, carnes e passa aí esses 21 dias baseado nessa alimentação. E depois desses 21 dias, eu quero ouvir os relatos de vocês com relação à vitalidade, com relação a sono, com relação à ansiedade, com relação ao intestino, com relação a alergias, porque fruta, legume, folhosos não tem nenhum tipo de alergia. Baixo índice de alergia ou de desconforto. Então a tendência é que com essas pequenas mudanças a gente já consegue resolver 90% dos problemas, dos sintomas. Que bom, né? Apenas mudando a alimentação. E não é difícil. Não é difícil, só que é simples porque não é complexo. Sim. Porque, né, não é uma coisa que é complexa. Basta escolher. Porém, requer ter dedicação. essa consciência. Sim. E querer fazer, Querer né? Ter fazer. disciplina. Uhum. Porque é muito possível, porque é algo que eu faço todos os dias. E olha, eu falo por experiência própria, assim, o que dá para fazer em termos de criatividade com os vegetais, né? Com tudo, com as especiarias que estão aí para serem usadas. Tem que explorar esse mundo, Tem que explorar esse mundo porque pode surpreender muita gente. A gente aqui no Broton, inclusive, está começando a fazer a gente já faz os casamentos, né? Vegetarianos e tudo muito mais. Legal. E as pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de uma dieta oportunidade. Ficam extremamente surpresas com aquilo que ela está experimentando, né? Com a opção que ela está fazendo. Eu mesmo fiquei aqui outro dia começando a fazer aqui uma berinjela bourguignon, né? Você faz o mesmo molho da carne com vinho tinto, a cebola, as ervas e tudo mais, e substitui a carne pela berinjela, né? Uhum. E fica inacreditável de bom, né? Para comer com purê de batata. A pessoa nem imagina que é berinjela, né? Nem imagina. Então, assim, uma vez por semana não tem por que não fazer isso em casa, fazer para a família, para os filhos, e aí se adaptando, né, aos poucos. E encontrando, eu não gosto desse tempero, mas usa outro tempero, eu não Sim. gosto desse legume, vai testando, Sim. né? Experimentar. Vai experimentar, cheira o alimento, né? Desde a hora da compra, na hora do preparo, vai testando. E isso vai fazendo com que tu vá gradativamente mudando a tua base alimentar e fazendo com que isso seja viável a longo prazo. E quem não quiser todo esse trabalho é só vir no Broton. Exatamente, pode vir no Broton, que aqui já vai estar prontinho e é delicioso. Certo? Amanhã vai ser qual conversa? Amanhã vamos falar sobre... Escrever? Não, escrever é domingo. É domingo? Acordar com o sol. Acordar com o sol. Essa também não é difícil. Pro Alex, que já está super adaptado, é super prático. Não, mas Ele já... Pra quem acompanha o Broton Vida, é só ver as fotos, né? Hoje eu saí de casa, mesmo antes de chegar na praia, você vê um quadro a céu aberto, né? Não tem como não apreciar isso e não querer. É só ir dormir cedo. Só. Certo, então, dona Gabriela? Então é isso. Mandar um beijo aqui, ó, pra Carla, que tem muita dificuldade, ó. Carila, desculpa. Muita dificuldade em acordar com o sol, viu? Tá vendo? Conta aí qual que é o teu segredo. O Samuca ela tá acompanhando também. O segredo é dormir cedo. Chega 9 horas da noite, já tô caindo de sono. Não tem como. Não, eu às vezes não durmo, às vezes vou dormir 11 horas e acordo cedo. Sim, mas aí você tem que recuperar no outro dia.
Amanhã a gente vai falar sobre isso. Oi, Giza! Amanhã a gente vai falar sobre isso. Tem uma galera que tá começando a ficar com fome aqui por conta da nossa conversa. Estamos falando de comida. Sim. Eu nunca, nem Oi, sempre, Giza. Como eu falo, eu sou diferente do Alex. Ele já nasceu expert, já nasceu acordando cedo. Tem muita história aí atrás. Com relação a acordar cedo, eu tive que fazer muita adaptação. Tudo bom? Bom dia. Nunca foi assim tão fácil. E amanhã eu vou contar como que foi a minha experiência, o que eu fiz, como que eu fui adaptando isso, tá? Pra ajudar vocês nesse... Acho que tem o meu caso é um pouco a ver com a ansiedade, né? Preciso ver o que vai acontecer, o que dá pra fazer, se dá pra fazer mais coisas, já quer ir aproveitar. Então, pra gente finalizar, a gente vai colocar um post nas redes sociais, então na Nutri Gabi Zanoni, Brotovida, e comentem, compartilhem, tirem o print dessa live, enviem para as pessoas que vocês acham interessante e que deveria estar recebendo esse conteúdo, que vai fazer diferença na vida dela. Amanhã a gente volta no mesmo horário, seguimos 21 dias. Amanhã a gente vai falar então de acordar com o sol, quais são os benefícios, né? Por que vale a pena botar esse hábito na nossa vida. Tem uma dica que dá para quem quiser acompanhar mais um pouco ainda do que a gente tem falado, né? É só ir no YouTube e ver os programas Brotovida na TV. Sim, né? Lá tem... Pela Pix TV, que dá para ver ali um conteúdo bacana sobre tudo isso que a gente está falando. Passar mais uma vez aqui o livro, que é bem interessante. A gente vai buscar trazer livros para vocês como referência. E vão deixando as dúvidas. Amanhã tem uma live, tem que ser às 5h30 da manhã. Pode ser depois do desafio? Eu topo. Então tá bom. Vendo o sol com o sol nascendo, mas o sol tá nascendo às 6h40. Demora um pouquinho. 5h30 tá escuro. Gente doida, né? Então é isso, então, gente. Boa sexta-feira, bom final de semana. E seguimos o desafio. Faz sorteio do livro. Sim, vai ter o livro Brotovida. Em breve a gente vai ter o nosso livro para sortear. Tá bom? Então tá, gente. Vamos. Beijo, tchau. Seguimos. Tchau.